Então, por enquanto, nós daremos boa noite a todos e todas. Me chamo Paulinho, sou daqui da CVX Sul também, membro da Comunidade de Vida Cristã, e contribuo aqui no secretariado, e é com enorme, mas enorme alegria mesmo, que acolhemos, assim, a todos e todas, né? Hoje, quando eu me preparava, eu ficava imaginando o Papa Francisco, né? Todos, 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 todos. Então, esse retiro é para convidar, sim, todos, né, a estarem presente conosco para poder fazer esse itinerário aí, nesse setembro que nos encontraremos. Sendo assim, desde já, como o Beto falou, quero agradecer ao Padre Eduardo, que é uma graça, né, tê-lo conosco, e não preciso nem apresentá-lo, porque já é conhecido aí e um grande, acho que assim, termômetro da nossa espiritualidade inaciana, pois todos os seus textos, né? Eu brinco que ele transcreve algumas coisas de tanta acessibilidade que ele tem com a espiritualidade inaciana e com a pessoa de Jesus Cristo. Então, Adroaldo, seja bem-vindo e muito obrigado. E eu dou também boa noite mais uma vez a todas as pessoas que eu consigo, né, pouco aqui, enxergar, essas que já são parceiros de longa datas aqui no Retiro Online, né? Muitos rostos que eu vejo e são felizes, rindo, né? Alegres, né? E outros que me alegra saber também que bastante gente nova, pelo que eu estou percebendo aqui também. Então, isso também nos deixa muito felizes, né? Então, mais uma vez, chegou um momento privilegiado para que possamos rezar juntos, né? Pelo quarto ano consecutivo já, esse foi um projeto sonho do Beto, alinhado com o Adroaldo e passado pelo secretário de Espiritualidade, né? Da CVX Sul. E temos também, dentro desse quarto ano consecutivo, as parcerias com o Movimento Laudato Si, CineLB, CIS de Curitiba e outros apoiadores, né, que vão nos trazendo experiência junto, né, e também essa experiência de conversão com o Retiro Inaciano, que é uma forma temática de fazer, o qual nós damos o nome, o Tempo da Criação. Neste ano, né, o tema para o retiro do tempo da criação é quando o pão é partilhado, a justiça e a paz fluem. O discurso do pão de vida desvela essa realidade. O ser humano é surpreendente, inesperado e imprevisível. É pulsação original, é interpelação inquietante, é a existência peregrina, é uma mina de significados e riquezas. Ele é seduzido pela liberdade que lhe escancara horizontes novos, ele abre mares desafiantes. Ele é o espaço à vida aberta. Há nele algo maior que o leva a ser mais verdadeiro, mais justo, mais criativo, mais arrojado, mais responsável. Palavra e texto do Padre Adroaldo. Neste ano, como os anos anteriores, esse retiro será no formato virtual, nessa plataforma via Zoom, e teremos, como vocês já viram, não só a presença do Padre Adroaldo, mas também muitos amigos e amigas que também são religiosos, leigos, atuantes, que nos ajudarão a fazer esse retiro junto, né? O Adroaldo será o nosso pregador e fará o acompanhamento conosco, porém, muitos de vocês vão nos ajudar nessa caminhada, nesse itinerário. Esse itinerário tem as datas de 31/8, que é hoje, 7/9, 14/9 e 21/9 e 28/9 de 2023. Sempre, todas as quintas-feiras, às 19 horas, tá ok? Quem sabe na próxima quinta começaremos antes, devido ao tempo que tivemos aqui e também pela quantidade de pessoas que estiveram presentes, aqui estão presentes, né? Então, seguiremos um itinerário de amor que inicia hoje e termina dia 29 de setembro. Também, conjunto, como o Beto alertou-nos, todas as quarta-feiras de setembro, junto com o Secretariado de Ecologia Socioambiental, teremos
atividades interreligiosas sobre ecologia e religião, que enviaremos também alguma coisa mais nos grupos com maiores informações. Mas esse itinerário do Retiro da Criação, faremos o uso dessa ferramenta a qual nós estamos. Para quem está fazendo essa experiência pela primeira vez, saiba que nossa metodologia remete à nossa espiritualidade inaciana. Nós, enquanto secretariado, acreditamos na presença comunicativa do Senhor. E é Ele que nos fala e nos chama para esse encontro. Ele é a forma criativa, fecunda, e cremos que podemos utilizar desta ferramenta, aqui, a qual estamos, para escutar o Senhor da vida. O fruto de nosso encontro pessoal, sugerido durante a semana, após esta fala das quintas-feiras, trará uma maior intimidade. Um minutinho. O pessoal está escutando você falar, viu? Paulinho, desligou teu microfone aí, Paulinho. Agora sim, correto? Correto. Então, beleza. Então, eu estava dizendo que o fruto de nosso encontro pessoal, sugerido durante a semana, após esta fala das quintas-feiras, trará uma maior intimidade, abrirá espaços para que possamos nos conhecer melhor, abrindo-nos para um diálogo de muito afeto, respeito, e a luz da palavra fará em mim mudanças significativas, para que possamos viver mais felizes em nosso cotidiano. Cotidiano que muitas vezes parece um mar revolto. Vamos abrir nossos horizontes, seduzidos pela liberdade que lhe escancara horizontes novos, ele abre mares desafiantes. Esse mar, é o espaço à vida aberta. Há nele algo maior que nos leva a ser mais verdadeiros, mais justos, mais criativos, mais arrojados e mais responsáveis. Basta nos deixarmos levar para mares desconhecidos e conhecer o fundo de nossos mares interior. Vamos clarear nossas questões escuras com Deus. Vamos alimentar nosso coração com amor e assim, com o coração aberto, mudar nossa imagem de Deus, percebendo com qual Senhor eu estou movendo minha vida. Então, desejamos a todos e a todas um ótimo retiro e confiante que ele agirá para que esta comunidade que se forma hoje possa produzir muitos frutos e partilhar esses frutos um com os outros. Nesse itinerário, faremos uso dessa plataforma sempre, a Zoom. Por isso, como cuidado, eu peço para que todos atualizem essa plataforma para que funcione bem em seu aparelho. Pode ser o mobile, o celular ou no computador. Também como pontos aqui, lembro que abriremos a plataforma sempre às 18h40, 18h45, para acolher a todos e todas e para ajustar alguns microfones, ajudar as pessoas a se conectarem, e tentaremos iniciar sempre às 19 horas nosso retiro. Às 19h10, sempre o Padre Eduardo nos dará pontos ou pistas para que rezemos a semana. Sempre é uma alegria e graça tê-lo conosco. Suas palavras deixam o nosso coração ardente e sua sensibilidade nos deixa mais próximo do Senhor da vida, onde através dela possamos olhar a nossa vida e seguir os desafios desse mar que eu sou enquanto criatura de Deus. Por isso, não deixem de ter sempre, e aqui é um bom conselho a vocês que fiquem atentos, caneta e um caderno junto para anotar o que mais chamará atenção, tanto quanto nessa fala, tanto quanto nas orações. Eu chamo esse caderno que seguirá conosco nesse itinerário do retiro como um caderno da vida. Esse caderno seguirá longe conosco em todo esse retiro,
Vamos usá-lo nos momentos de orações pessoais. Vocês serão motivados a notar como foi o encontro, tanto quanto desse encontro virtual, quanto o encontro pessoal, para que depois os ajudem na partilha ou no confronto com alguém de sua confiança. Caso deseje sempre confrontar o que está passando internamente de vocês, por favor, nos conectem para que possamos presenciar essa experiência vivida com cada um e cada uma e ajudando e acolhendo esses frutos. Às 19h45, seremos direcionados para grupos e partilhas. Aqui você terá que fazer só um aceite na tela. Aparecerá um sinal azul normalmente e você deve dar um clique, no qual o direcionará para um grupo de partilha. Nesse grupo, sempre terá alguém para direcionar. E aqui eu convido a todos e a todas que já trabalharam conosco, caso ninguém se manifeste como coordenador no grupo ou apoiador desse grupo, caso você já tenha feito essa experiência e sentir o chamado, faça-o. Conduza esse grupo. Sinta como você pode, através da sua experiência, compartilhar a experiência dentro de um grupo. Então, anote sempre a numeração também que aparece nessa tela azul. Vou imaginar, se aparece o número 5, anote, porque trabalhamos com a tecnologia. Caso aconteça alguma falha, passaremos a direcioná-lo no próprio grupo. Voltaremos sempre às 20h30. Você não declarar em nada. Simplesmente o tempo acabará e nós seremos direcionados para uma sala maior, como essa a qual estamos, onde faremos alguns comunicados e o encerramento. Para algumas pessoas que sentirem dificuldade ou mesmo tiverem dúvidas, por favor, nós ficaremos sempre até o final, estaremos sempre à disposição. Bom, e a questão da comunicação e do material, como se dará? O nosso canal de comunicação sempre será o WhatsApp, aquele grupo criado, que ficará fechado só para envio de materiais para o retiro e comunicados, como também o e-mail. Enviaremos sempre às quintas-feiras, às 18 horas, o material que o Padre Adroaldo nos disponibilizará. O material nós sempre enviaremos com antecedência, porém, eu peço que sempre acabe ou da semana anterior, para que todos e todos possam fazer a mesma experiência. Portanto, ler e acolher as sugestões do texto, como também da nossa metodologia que propusemos a cada um e a cada encontro. Datas. Seguiremos as mesmas e nos reunimos sempre às 19 horas no mesmo link a partir de toda quinta-feira de setembro. O método, né? Como eu falei, nós vivemos a espiritualidade inaciana e acreditamos nessa proposta. Então, será sugerido rezar de forma inaciana. Quem conduzirá será o Padre Adroaldo. E acompanhará por nós todo o secretariado e toda a equipe que tem atrás de apoio. Então, o que eu quero dizer a vocês é que, caso tenham alguma dúvida, por favor, hoje fiquem até o final. Volto a dizer, depois da fala do Adroaldo, faremos uma experiência de grupo. Depois que ele fala, antes de abrir a sala, eu posso dar um encaminhamento. Também colocarei um pouco do passo da partilha, como é partilhar com o outro, quem sabe com o momento das rondas, alguma metodologia que nós temos. E cada um vai aprendendo um pouquinho cada dia, uns com os outros. Então, eu acabo aqui minhas considerações. Eu deixo a palavra a você, Adroaldo, e meu muito obrigado. Tá bem. Então, muito boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos a esta sala virtual, mas deixando que o Espírito estabeleça uma conexão entre todos nós, uma conexão de coração. E vamos começar, então, invocando a presença e a força do Espírito, aquele mesmo Espírito que pairava no início da criação, estabelecendo um cosmos no meio do caos, e suscitando, criando uma diversidade de vida, de criaturas. É este mesmo Espírito que continua atuando em nosso interior, estabelecendo também um cosmos, uma harmonia, uma pacificação interna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Vem, Espírito Santo, faze-nos reconhecer tua ação em nós, como na primeira criação, através da qual o Criador de tudo, ao final de cada jornada, viu que... Adroaldo, teu microfone está desligado. Recria em nosso interior a bondade, a verdade e a beleza, para que possamos sempre sentir o fundamento de nossa estabilidade pessoal, ao saber e reconhecer as marcas de tua ação. Vem, Espírito Santo, mostra-nos, como fizeste nos tempos de Noé, o sinal de paz, de vida, de habitabilidade, que nos faça confiar e nos doar, que não nos fechemos de maneira ensimesmada e egoísta, mas que saiamos para compartilhar a missão e colaboremos contigo na obra imensa de fazer este mundo melhor, uma casa habitável na convivência e na paz. Vem, Espírito Santo, e visita-nos com a tua paz, sinal de que cumprimos a vontade de Deus. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A proposta para o retiro deste ano, Tempo da Criação, está aí no próprio título: quando o pão é partilhado, justiça e paz fluem. Nós juntamos dois lemas. O lema proposto para o retiro deste ano, quando a justiça e a paz fluem, e juntamos também com o lema da campanha da fraternidade deste ano: dai-lhes vós mesmos de comer. Esses dois lemas, né, têm muito a ver, e eu creio que isso vai nos ajudar, vai nos inspirar a vivenciar esta experiência orante, que é um convite que o próprio Papa Francisco dirige a toda a Igreja e todas as expressões religiosas, ou seja, despertar uma sensibilidade no cuidado e na proteção da vida. Então, quando o pão é partilhado, justiça e paz fluem. Então, este refrão, né, vai perpassar a nossa experiência. Lembrando, então, que, a partir do tema da campanha, claro que fazia referência a esta fome de alimentos e a esse drama da fome. Mas eu estou aproveitando do tema da campanha para suscitar e despertar outras fomes, né? Ou seja, o ser humano ele é habitado por muitas fomes, né? Fome de sentido, fome de vida, fome de horizonte, fome de relações, fome de comunhão. E, nesse sentido, nós também fazemos referência àquele que é a fome primeira, né? O nosso Deus é um Deus faminto. Já aparece isso muito claro no início da criação. Deus tem fome de encontro, tem fome de vida, tem fome de cuidado. E, como fomos criados à imagem e semelhança dele, nós também carregamos essas fomes. Então, o retiro, ao longo deste tempo, até dia 4 de outubro, é para justamente despertar estas fomes. Quando estas fomes existenciais são ativadas, então aí sim é possível lutar contra a fome de alimentos, que de fato é um drama, é um escândalo, né? Já que, pois a terra, né, ela é fecunda e ela é geradora de nutrientes e tem alimentos para todos, né? Então, por isso que ao longo desse tempo, um tempo orante, se trata de ter acesso aos nossos celeiros interiores. Nós carregamos muitos dons, muitos recursos, e muitas vezes queremos matar a nossa fome buscando fora, em outras coisas. E esquecemos que nós temos um celeiro interior. Então, a experiência da oração vai nos ajudar, primeiro, a ativar, despertar uma fome. E, ao mesmo tempo, vamos perceber que aquilo que mata esta fome existencial já está dentro de nós. Nós já carregamos esta fome de vida, a fome de relações, de encontro, de cuidado, né?
Então, quando o ser humano perde o caminho do seu próprio coração, da sua interioridade, ele acaba, então, deixando de transparecer aquilo que é o pior, né? Então, vivemos uma cultura da ruptura, do ódio, da intolerância. E isso significa que o ser humano se afastou da sua essência, do seu interior, do seu coração ou dos seus celeiros. Então, o tempo aqui do retiro, né, vai ser, né, espero, né, que seja de fato um tempo favorável para este percurso interior. E vamos fazer este retorno até o princípio, até o início da criação, né? Porque, de fato, é ali que há o início de um processo vital, que é um movimento de vida. A própria experiência dos exercícios espirituais, né, de Santo Inácio também nos coloca nesse horizonte da criação, onde cada pessoa não só se sente, né, se situa diante da criação, mas a própria pessoa, o exercitante, vai tomando consciência que toda esta criação, este mundo todo, está dentro da pessoa. Então, não é só um maravilhar-se, um encantar-se diante da realidade, mas também perceber que cada pessoa carrega no seu interior este mundo, porque, afinal, viemos do humus, viemos do chão, da argila. Então, nós carregamos todos os elementos físicos, químicos da natureza, dos animais, das plantas, né? Então, por isso que a ecologia ambiental nos ajuda a fazer referência também a uma ecologia interior, uma ecologia integral. Não adianta querer se envolver num cuidado ou numa ecologia ambiental se o meu próprio o mundo interior está em conflito, está um caos. Então, primeiro, eu preciso estabelecer esta harmonia, esse cosmos interior, né? Então, o tempo da oração, quer dizer, esses dias orantes, nos ajudam a criar este ambiente interior de acesso aos recursos, aos dons, né? As capacidades que nós carregamos. Temos potencialidades, temos dons, né? E muitas vezes eles não encontraram ainda maneiras de se expressar, né? Então, no texto que eu encaminhei para vocês, como ajuda, né, é um texto que nos situa sempre nesse horizonte. Por isso que o modo de orar que a gente vai propor para essa semana é um modo de orar que não é muito conhecido, que nós encontramos nos exercícios espirituais, é o modo de orar chamado consideração. Considerar. Tem a raiz sid, que vem de sidus, sideres, sideral, horizonte, firmamento. Então, de fato, não é um método em si, porque não tem ali muito os passos para a oração, né? Mas é um estar diante da grandeza da vida, diante da grandeza da criação, diante da grandeza de Deus. É entrar neste horizonte, deixar-se impactar por este horizonte, essa consideração. Então, a consideração é o modo de orar que vai despertando em nós uma sensibilidade, um afeto profundo ou um sentimento oceânico. Diante da grandeza da criação, brota naturalmente, dentro de cada um de nós, uma profunda gratidão, um sentimento de comunhão, um sentimento de participação nesse grande horizonte. Nós não estamos fora desse horizonte, estamos dentro da criação. Mais ainda, a criação está dentro de nós. Então, a consideração implica abrir o nosso olhar, né, como se fosse uma câmera, né, abrir o máximo possível, né, abrir esse zoom, né, para que possamos ter essa visão mais ampla e deixar despertar dentro de nós um louvor, um agradecimento, uma gratidão, uma reverência, um respeito. Isso tudo é essencial para depois vivermos uma relação mais sadia, né, com as pessoas e também com a própria criação, claro, né? Então, o cuidado da criação, guardar e cuidar da criação, implica, em primeiro lugar, esse cuidado com a própria interioridade, com o próprio mundo interior. Quem circula, transita por esse mundo interior com muita tranquilidade, também vai ter uma sensibilidade diferenciada na relação
com as criaturas, com as coisas, com as plantas, com as pessoas, com a realidade, né? Então, o texto nos situa nesse horizonte, nesse modo de orar, dessa consideração, né? Que, como dizia, não tem assim passos específicos, né? Mas é muito mais um estar. Então, e aí a sugestão seria, quem tem talvez possibilidade de fazer essa semana de oração, ou diante da natureza, ou se da sua janela dá para ver, né, alguma montanha ou as árvores, se alguém tivesse chance de circular por algum parque, onde tem, né, de fato ali a vida preservada. Enfim, o mesmo que se alguém não tem chance, né, tá em casa, né, mas pelo menos imaginar ou buscar, né, trazer talvez alguma imagem do mundo, da criação, é isso, é para se situar neste horizonte instigante e inspirador, para deixar brotar sentimentos mais oblativos, mais abertos e, sobretudo, sentimentos de profunda gratidão. No texto que eu encaminhei para vocês, também eu parto um pouco dessa ideia que também toda a criação ela é faminta, nesse sentido. Ao mesmo tempo que sustenta, a criação também tem fome, né? Fome de relações, tudo está interconectado, tudo está interligado, né? A natureza ela tem fome de relação. Ela possibilita e facilita ao mesmo tempo as relações, os encontros, e essa natureza que também nos sustenta, nos alimenta, né? Então, ao mesmo tempo que ela é faminta, ela nos oferece o alimento, né? E isso é a imagem também da nossa própria interioridade. Ao mesmo tempo que despertamos essas fomes existenciais, fomes de sentido, nós já encontramos dentro de nós também os nossos celeiros, né? Nós temos reservas de bondade, de compaixão, de comunhão, né? Então, se trata então de fazer um pouco esse retorno ao princípio, voltar às origens. Precisamos sempre disso, né? O ser humano pós-moderno perdeu as raízes, perdeu a sua ligação com as origens e a sua ligação com o fim. E aí fica perdido, não sabe para onde caminhar, não sabe de onde vem e nem para onde vai. Então, por isso, fica ali disperso, distraído no meio dessa realidade, no meio desse mundo. Esse tempo de oração, esse tempo da criação, nos proporciona esse retorno às raízes, às fontes, à fonte de vida, ao retorno, proporciona um retorno àquilo que era o sonho primeiro do Criador, né? Deus tem fome de vida, fome de cuidado, ele deixa essa fome transparecer na própria criação. Porque Deus tem fome, a fome da fome brota, né, essa diversidade de vida. E é interessante que, então, toda essa criação que procede das entranhas da Trindade é também templo. A Trindade, né, que habita, Deus que habita, que circula, que transita por esta criação. Já no início, né, a Bíblia fala do Deus que tinha prazer de passear no final da tarde junto com nossos primeiros pais. E assim foi toda a história da salvação, né? Um Deus que não está fora da criação. Deus não criou e jogou a criação. Não. A criação toda brotou das entranhas trinitárias. E, ao mesmo tempo, toda a criação é um grande templo, né? Ela é morada. E este mesmo Deus criador, né, continua criando e recriando. O próprio Jesus vai dizer: meu Pai trabalha sempre e eu também trabalho. Então, esse trabalho sempre criativo, original, né? O fato de voltarmos às origens, né, nos faz entrar em sintonia com este grande artista, né, que deixou fluir, brotar, né, das suas entranhas toda a criação. Nós estamos dando ênfase na justiça e na paz, que fluem da própria interioridade da Trindade, né? E por isso também, criados à imagem e semelhança do Deus Criador, também nós carregamos, né, esses dons, esses recursos. Então, se trata também de entrar no fluxo desta ação criativa do Criador, trabalhando com Deus na mesma direção. Esse foi o primeiro encargo
a primeira missão que o Criador confiou ao ser humano: guardar e vigiar, né, proteger, cuidar desse grande jardim. Nós recebemos um jardim de presente. E o que estamos fazendo com esse jardim? Então, contemplando a realidade, né, e vamos percebendo como a humanidade foi infiel, rompeu a aliança, rompeu as relações e, por isso, quis se apossar da, da criação, das criaturas, né? E daí que vão brotando as divisões, os conflitos, a miséria, a fome, né? Então, ao mesmo tempo, ter isso presente, essa realidade, mas fazendo esse retorno às origens, né? À fonte primeira da vida, para então alimentar e ativar em nós esta atitude de louvor, de gratidão, de reverência, né? E de cuidado, né? O texto sempre faz alguma referência, de maneira especial, ao princípio e fundamento e à contemplação para alcançar amor nos exercícios espirituais, porque são textos que nos situam neste horizonte, né? São textos que são uma consideração, este modo de orar que despertam, né? Que desperta em nós esta sensibilidade para cuidar, preservar dessa casa comum que nós recebemos, né? Então, se trata de prolongar a mesma ação criativa de Deus, né? E por isso também atuar, né, dentro dessa grande criação, dentro do nosso próprio espaço, para que essa rede de relações, ou rede de vida, né, de fato, seja preservada, né? Porque todas as expressões de vida estão interdependentes, estão conectadas, uma depende da outra, né? E há uma rede muito fina, e é preciso um cuidado, né, preservar. Então, trabalhar com o próprio Criador, né, para que, então, este grande jardim, de fato, seja cuidado e possamos confiar para as gerações futuras, né, uma casa comum, mais bem preparada e cuidada, né? Então, nós somos chamados a prolongar esta mão divina, né? Os textos que depois eu vou citar, né, falam muito do Deus que foi nos modelando e que foi modelando toda a criação. Então, nós também, através de nossas mãos, né, vamos prolongando esta ação criativa de Deus, ou a mão criativa de Deus. E que toda a criação procede justamente desse amor expansivo, exagerado de Deus, né? Esse amor que não cabe em si, que se extravasa e que se revela, se manifesta na própria criação. Então, como o ser humano, ele, ao mesmo tempo, ele se sente irmanado com todas as criaturas, porque ele vem do chão, vem da argila, mas ele carrega o sopro, ele recebeu o sopro de vida, a ruá, e por isso que ele é criativo, ele é intuitivo, ele é sonhador, ele é buscador. Tudo isso deve ser ativado para tornar esta grande casa comum um lugar mais habitável, né? O texto também faz referência, né, assim, brevemente, né, à pessoa de Jesus Cristo, porque foi aquele que também desceu e pisou nesta terra, passeou por esta terra, se alimentou e despertou nas pessoas também essa sensibilidade ecológica, né? Nos ensinou a olhar, a contemplar, olhar as aves do céu, olhar os lírios do campo, né? Ter um olhar mais contemplativo, ter uma sensibilidade para perceber a presença daquele que cuida de tudo e de todos, né? Então, há uma bondade, há uma beleza em todas as criaturas, só quem tem um olhar contemplativo é capaz de perceber essa presença providente e cuidadosa de Deus. Então, quem percebe isso, quem tem essa sensibilidade, vai ao mesmo tempo percebendo que tudo é sagrado, né? Nós pisamos territórios sagrados, né? A terra é um jardim onde Deus sempre encontra prazer em caminhar, em passear, né?
Então, por isso, descuidar, destruir, romper e profanar a natureza é, de fato, impedir que Deus trabalhe por nós em todas as coisas, né? Então, esta consideração, este modo de orar, implica, né, em primeiro lugar, este olhar amplo, né, um olhar contemplativo. Eu citei até ali o Santo Agostinho, né, que ele fala desse grande livro da natureza, da criação, né? Então ele diz, quem não sabe talvez ler, né, o livro sagrado, o livro revelado, mas todo mundo sabe ler a natureza, né? Todo mundo, ao contemplar a natureza, sente brotar dentro de si um louvor, uma gratidão, né? Então, todas as pessoas, porque, né, são capazes de olhar, de escutar, de sentir a própria criação, também elas são capazes também de entrar em sintonia com esta presença que perpassa tudo e todos, né? Então, esta é a sensibilidade que deve ser ativada, despertada. Uma sensibilidade ecológica, uma sensibilidade solidária, uma sensibilidade que nos mobiliza, né? Não basta ser sensível e ficar impactado, né? Ou negativamente diante da destruição, ou positivamente diante da diversidade de vida. A sensibilidade depois se expressa numa ação, num cuidado, numa proteção. E é por isso que é importante, ao longo desse mês, né, desse tempo, né, desse retiro, ter presente alguns gestos bem concretos de cuidado, de proteção, de preservação, olhar isso no seu próprio ambiente, na sua casa, no seu espaço. Muitas vezes não ficamos preocupados só com a Amazônia, lá longe. Sim, mas a Amazônia é minha casa. Se eu não cuido, se eu não preservo, se eu não faço reciclagem, não replanto, claro, né? Não posso ficar lamentando a destruição da Amazônia se eu mesmo não sou capaz de ter uma sensibilidade ecológica no meu espaço cotidiano. Então, por isso que a oração aqui, a consideração, ela compromete. Não basta ficar aí num êxtase, contemplando, se admirando, né, diante da grandeza, da beleza, da diversidade de vida. Sim, a consideração nos traz para o chão. E aí, então, qual é a minha presença, né, nesse chão? É a presença de cuidado, né, de proteção, ou é a presença que, enfim, que polui, que destrói, né? Eu indiquei vários textos bíblicos, né? Não vou comentá-los, mas só para, quer dizer, para cada dia, escolha um desses textos bíblicos. São textos que falam, que nos situam nessa consideração, nesse horizonte da criação, né? Então, são textos. Então, quem quiser, então são dois, vamos dizer assim, dois textos sagrados: o texto bíblico, o texto revelado, e o texto da criação, né? Então, na consideração, nós estabelecemos o encontro desses dois textos. O primeiro texto do Gênesis 9, 8 a 17 é o texto que fala da aliança com Noé, e é interessante que o texto realça com Noé e com todas as criaturas. Deus faz aliança não é só com o ser humano, ele faz aliança com todas as criaturas, né? Então, essa expressão, essa aliança, né, ela é muito forte na história da salvação. Então, significa restabelecer a comunhão, a ligação, o cuidado, a sensibilidade, né? Então, essa mesma missão que é confiada a Noé é confiada a todos nós, né? De viver sempre essa aliança, né, com todas as criaturas. Depois eu indiquei 3 textos do Eclesiástico, né? O primeiro deles, aliás, o Eclesiástico 39 e o Eclesiástico 42 são 2 cânticos de louvor, né, ao Criador da terra. Então, são 2 textos que ajudam também a elencar, né, todas as obras, todas as criaturas e expressando, manifestando esse louvor ao Criador, né? Então, são 2 cânticos. O Eclesiástico 17, 1 a 12, fala da criação do ser humano. Dentro desse horizonte da criação, o ser humano ele ocupa aí um lugar ali de inspiração, de reverência e de cuidado, né? Ele recebe essa missão de cuidar.
Por isso que o texto vai realçar que Deus deu ao ser humano um coração para pensar. O ser humano bíblico pensa com o coração, não com a cabeça, né? Então, só quem pensa com o coração tem sensibilidade para o cuidado. Depois, o texto do Isaías 45, né, 5 a 13, também aqui fala dessa imagem do grande oleiro, que nos modela, né? Então, isso aparece, né, enfim, na história da salvação, essa imagem do grande artista que, com suas mãos divinas e criativas, vai modelando todo o universo e cada um de nós, né? Então, também aqui um texto inspirador. E o texto de Mateus 6, 25 a 34, onde Jesus também nos convida a ter um olhar diferenciado, né? Olhar os lírios, olhar, enfim, os pássaros, a terra, as plantas, né? Esse olhar contemplativo capaz de não ficar só na aparência, mas perceber que por detrás de todas as expressões de vida há uma presença que é providente, que trabalha, que está sempre sustentando todas as criaturas. Então, quem olha contemplativamente também se sente comprometido, né, a prolongar esta ação criativa e cuidadosa de Deus, né? Então, está ali a proposta para esta semana, né? Então, procure no ritmo do seu cotidiano reservar um tempo, veja qual é o melhor horário, de manhã ou mais à tarde, ou se tiver chance, como dizia antes, de se situar diante da natureza ou caminhar por meio da natureza. Então, essa semana seria esse modo de orar de consideração. Se trata de entrar em sintonia, né? De ativar uma sensibilidade de comunhão. Então, aplicando todos os sentidos, olhando, escutando, sentindo, respirando, né? Toda esta vida, este ar, né? A diversidade de cores, diversidade né, enfim, de criaturas, e não só sentir-se parte, né? Mas também perceber que todo esse universo está dentro de cada um de nós, né? Há multidões que nos habitam, né? Multidões dentro de nós, de pássaros, de peixes, de animais, de minerais, né? Enfim, essa ecologia profunda que devemos vivenciar. E é essa ecologia interior que depois nos capacita também uma presença, uma atitude mais comprometida com a realidade, com a preservação, com o cuidado da terra ou da casa comum, né? Então é isso, buscar, e ali esse modo de orar, a consideração, não tem assim os pontos, né, os preâmbulos, isso vou depois comentar nas outras semanas seguintes, outros modos de orar, mas esse aqui é um estar, simplesmente, é um estar e deixar-se impactar, né? Para suscitar uma profunda gratidão, um profundo louvor. Por isso que os exercícios começam assim: o ser humano é criado para louvar. É a primeira atitude, né? E o louvor só brota de um coração cheio de gratidão, de um coração assombrado, encantado diante da diversidade da vida, diante da criação. Então, desejo a todos vocês que, né, façam uma boa semana de oração, aproveitando, né, das mediações que vamos oferecendo, dos textos bíblicos, mas, sobretudo, desse grande texto, o texto da natureza, o texto da criação, né? Ler esse texto, reaprender a ler esse texto. Quem lê o texto da criação se esbarra no Criador, né? Então, é uma semana assim, de introdução, né, nesta experiência do retiro que vamos vivenciar no mês de setembro. Então, para vocês, né, todos uma boa noite, dou a minha bênção, que Deus possa acompanhar a todos vocês neste início desse nosso retiro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus todo misericordioso e Criador, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite e até a próxima semana, se Deus quiser. Obrigado, Padre Aldo. Um abraço. Boa noite, obrigado, Padre. Obrigado, Vamos dar um minuto para que
possamos anotar o que suscitou da fala do Adroaldo, também possibilitar a todos que não entrarão na partilha, onde nós vamos explicar também um pouco dos passos, das coisas, né, que podem acontecer no retiro. Mas esse momento é um momento de anotar, né, o que suscitou da fala do Adroaldo. Então fiquemos em silêncio pelo menos um minutinho, por favor.